Olá, aqui quem fala é o Rai Bernardo e o tema deste trabalho é a aplicação da termografia na manutenção preditiva, entendendo o processo e suas aplicações. Antes de comentarmos sobre a termografia, é interessante relembrarmos o que vem a ser manutenção preditiva. Esta consiste no acompanhamento periódico dos equipamentos, baseado na análise de dados coletados através de monitoração ou inspeções em campo. Aqui nós temos alguns exemplos de manutenções preditivas, a própria termografia, análise de vibrações e análise de sinais. A inspeção termográfica é uma técnica não destrutiva que utiliza os raios infravermelhos para medir temperaturas ou observar padrões diferenciais de distribuição de temperatura, com o objetivo de propiciar informações relativas à condição operacional de um componente, equipamento ou processo. Em qualquer um sistema de manutenção considerado, a termografia se apresenta como uma técnica de inspeção extremamente útil, uma vez que permite realizar medições sem um contato físico com a instalação, verificar equipamentos em pleno funcionamento e inspecionar grandes superfícies em pouco tempo. O infravermelho. O infravermelho é uma frequência eletromagnética naturalmente emitida por qualquer corpo, com intensidade proporcional à sua temperatura. São, portanto, emissores de infravermelho em radiações visuais através de uma tela de TV, produzindo imagens térmicas chamadas de termogramas, que, em resumo, permitem a visualização da distribuição de calor na região focalizada. Assim, usando um termovisor, fica extremamente fácil a localização de regiões quente ou fria, por meio da interpretação dos termogramas que fornecem uma imagem, com recursos que permitem abranger uma faixa de temperatura que vai de menos 20 graus Celsius a 1500 graus Celsius, com opção de filtros especiais, fornecendo uma imagem de qualidade independente da presença do sol ou de outra fonte de calor intensa. Sua leveza, pequeno tamanho e autonomia permitem a utilização em locais de difícil acesso. Aqui nós temos o termovisor mostrando uma imagem de termograma. Aplicações. Atualmente, a termografia tem aplicações em inúmeros setores. Na indústria automobilística, é utilizada no desenvolvimento e estudo do comportamento de pneumáticos, desembaçador do para-brisa traseiro, freios do sistema de refrigeração e do sistema de turbo, entre outros. Na siderurgia, tem aplicação no levantamento do perfil térmico dos fundidos, durante a solidificação. Na inspeção de revestimentos refratários dos corpos também. Na indústria aeronáutica, é utilizada no ensaio de materiais compostos para detectar dupla laminação ou outros tipos de rupturas. Pontos quentes, assim como falhas de coesão em componentes elétricos e eletrônicos, podem ser determinados através da termografia. A indústria química emprega a termografia para a otimização dos processos e no controle de reatores de torres de refrigeração. As aplicações na engenharia civil incluem a avaliação do isolamento térmico de edifícios e a possibilidade de se determinar detalhes construtivos nas construções. Nas artes, o método tem se mostrado de grande valia na detecção de descascamento de pintura e de massas reconstituintes, bem como no diagnóstico geral para conservação e restauração. Métodos de aplicação. Existem dois métodos. Termografia qualitativa. Esta é quando interessa somente o perfil e não os valores térmicos apresentados. Essa é a característica que classifica a termografia infravermelha como técnica que fornece laudos instantâneos. A outra é a termografia quantitativa. É por meio deste método que se define o nível de gravidade de uma anomalia. Vale salientar que este método é sempre o segundo a ser aplicado, pois, incondicionalmente, a primeira análise sempre tem que ser qualitativa. Caso contrário, é bem provável que o inspetor não esteja fazendo nada além que uma análise comparativa. Aqui nós temos as duas análises, as duas termografias, qualitativa e quantitativa. Técnicas de ensaio. A termografia é uma das técnicas de inspeção chamada de técnicas de manutenção preditiva, definida por alguns como uma atividade de monitoramento capaz de fornecer dados suficientes para uma análise de tendências. As técnicas termográficas geralmente consistem na aplicação de tensões térmicas no objeto, medição da distribuição da temperatura da superfície e a apresentação da mesma, de tal forma que as anomalias que apresentam as descontinuidades possam ser reconhecidas. Vantagens: facilidade de operação, segurança,
inspeção sem contato físico com o equipamento a ser inspecionado, não interfere na produção, alto rendimento e economia, permite antecipar danos que possam causar elevados custos de manutenção corretiva, permite corrigir problemas que causam perda e consumo de energia, prolongamento da vida útil, evitando queimas ou perdas desnecessárias das peças, informação numérica e visual. Limitações. As variações na distribuição das temperaturas podem ser muito pequenas para serem detectadas. Discrepâncias muito pequenas podem ser mascaradas pelo ruído de fundo e permanecer sem detecção. As principais organizações de normalização ainda não reconhecem a termografia como método confiável de ENTE. Esse é aluno destrutivo, para avaliação e certificação dos produtos ensaiados. Termografia na indústria. Instalações elétricas. Pelo fato de ser a temperatura a principal variável detectável no processo de falha de instalação elétrica, é onde está concentrada a maior aplicação da termografia na área industrial. Uma inspeção termográfica em instalações elétricas identificará problemas causados pelas relações corrente-resistência, normalmente provocado por conexões frouxas, corroídas, oxidadas ou por falhas do componente em si. Além disso, erros de projeto, falhas em montagens e até o excesso ou falta de manutenções preventivas podem provocar o sobreaquecimento dos sistemas elétricos. Máquinas elétricas. Em motores, geradores e transformadores, a termografia deve ser aplicada de forma correlacionada com outras técnicas, para diagnóstico de falhas potenciais elétricas. A termografia infravermelha parte do princípio de que a potência de tais máquinas que não saem da forma de serviço de alguma maneira está se transformando em perdas e sendo dissipada no meio, através do efeito Joule. Essas análises termográficas são tanto qualitativas quanto quantitativas e permitem ao usuário comparar o envelhecimento da máquina, bem como diagnosticar outras falhas decorrentes de curto-circuito parcial entre espiras, falha parcial de isolação, refrigeração e etc. Conjuntos rotativos. As inspeções de equipamentos rotativos utilizando termografia infravermelha aplicam-se em todo e qualquer equipamento cuja temperatura é variável mensurável no processo de análise de falha. Essa aplicação parte do princípio de equilíbrio dinâmico e térmico dos conjuntos de peças girantes e fixas e é explicada pelas leis da mecânica de fluidos e de transmissão de calor. O aquecimento normal resultante do funcionamento de um equipamento rotativo é função da pressão de trabalho, da velocidade de deslizamento, do coeficiente atrito das superfícies e da viscosidade do lubrificante. O calor assim gerado é dissipado pelos processos de condução, convecção e radiação. Dessa forma, numa condição normal de funcionamento, o conjunto trabalha em equilíbrio térmico entre o calor gerado e o retirado. Caso haja desequilíbrio térmico ou um equilíbrio em níveis superiores ao de projeto, numa situação em que o sistema de refrigeração esteja normal, é possível, através das análises termográficas qualitativas e ou quantitativas, associar tal irregularidade a uma geração maior de calor, o que, de forma geral, representa um provável problema. Como exemplo de aplicações, temos mancais, acoplamentos, polias, transportadores, roletes, bombas, ventiladores e compressores. O valor agregado na aplicação da termografia em inspeções de equipamentos rotativos está basicamente na indicação instantânea, clara e exata da área com problemas. Outras técnicas de inspeções, como análise de vibrações e ultrassom ou ferrografia, devem ser utilizadas no processo integrado de análise por multiparâmetros, com o objetivo de se encontrar e ou comprovar a causa do problema. Então, esta foi uma breve explicação sobre o que vem a ser a termografia e onde ela pode ser aplicada.